e é uma coisa de estatística, né, uma coisa de inferência, que é a forma que a gente faz o teste de hipóteses e a forma que a gente conclui sobre o teste de hipóteses, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e eu vou escrever algumas coisas aqui que são de inferência, mas são também da nossa disciplina, né? São de todas as disciplinas de estatística que vocês forem fazer, né? E que eu acho que é importante a gente falar, porque não é simplesmente a forma de falar as coisas, né? Mas é também a forma de pensar. Então, vamos lá. Sobre testes de hipóteses. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem, né, a hipótese nula. Eu vou colocar uma hipótese qualquer aqui, simples, né, que a gente está testando que mi é igual a 1, mi zero, contra mi diferente de mi zero. Então, essas são as hipóteses, né? O que a gente está fazendo? A gente está dividindo o espaço paramétrico. Então, vamos supor, o mi, ele está num espaço paramétrico θ, e sob a hipótese nula, ele está, então, sob a hipótese nula, sob H0, o mi está num subconjunto do espaço paramétrico, que nesse caso é formado por um valorzinho mi zero, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, né, o nosso espaço paramétrico, a gente tem duas hipóteses, uma de que mi é igual a mi zero e outra de que mi é diferente de mi zero. Então, essas duas hipóteses, elas dividem duas situações que eu vou chamar de duas possíveis situações reais aqui, tá? Então, a primeira situação real seria de que H0 é verdadeira. E a outra situação é que H1 é verdadeiro. Eu vou colocar H0 falsa, que é o complementar, né, dessa H0 verdadeira, tá? Isso é a situação real. Então, ou mi é igual a mi zero, ou ele é diferente de mi zero. Só que a gente nunca vai ter certeza qual das duas hipóteses é válida, ou se é a hipótese nula ou se é a hipótese alternativa, tá? O que a gente faz no teste de hipóteses é tomar uma decisão, tá? Então, a situação real é ou H0 é verdadeiro ou H0 é falsa, e a decisão é, eu vou rejeitar H0 ou eu não vou rejeitar H0, tá? Então, a decisão é rejeitar H0, não rejeitar H0, tá? Se eu rejeitar H0, é diferente de falar H0 é falsa, tá? Porque rejeitar ou não rejeitar é a decisão que eu vou tomar, tá? Então, eu vou até colocar de outra cor aqui. Rejeitar e não rejeitar é a decisão. Agora, a situação real é H0 é verdadeira ou H0 é falsa. Então, eu acho que é bem importante a gente aprender a diferenciar essas duas coisas. O que é a situação, que é uma divisão aqui do espaço paramétrico, né? Então, sob H0, mi está num θ0, uma divisão aqui do espaço paramétrico, e H1 é a outra parte, é o complementar. Agora, a decisão vai ser rejeitar ou não rejeitar. Então, quando a gente faz o teste de hipóteses, o final do meu teste de hipóteses vai ser a decisão que eu vou tomar. Mas eu não posso assumir com 100% de certeza que H0 é verdadeiro ou H0 é falsa, tá? Então, na prova, apareceu, assim, diversas formas de falar. Então, olha, portanto, H0 é falsa.
ou portanto H0 é verdadeira. Ou eu falhei em rejeitar H0. Nossa, fica muito difícil esse falhei em rejeitar ou falhei em não rejeitar. Então, assim, quando a gente faz o teste de hipóteses, você vai tomar uma decisão, rejeito H0 ou não rejeito H0. Isso não significa que é uma verdade absoluta que H0 é verdadeiro ou H0 é falsa. Você está tomando a decisão com o teste de hipóteses, tá? Bom, daí vem os erros, né? Então, quando eu rejeito, dado que ela é verdadeira, eu posso estar cometendo esse erro tipo 1, com o qual a gente vai trabalhar com a probabilidade de acontecer, né? Que seria o nível de significância. Quando eu não rejeito e ela é verdadeira, eu não cometo erro. Quando eu rejeito e ela é falsa, eu não cometo erro. E quando eu não rejeito e ela é falsa, então eu cometo o erro do tipo 2. E esses erros não dá para a gente minimizar ao mesmo tempo, tá? Eu vou trabalhar com probabilidades de rejeitar H0 quando ela é verdadeira ou de não rejeitar H0 quando ela é falsa. Mas eu não quero que no final vocês concluam assim, portanto H0 é verdadeiro, portanto H0 é falso. A conclusão vai ser eu rejeito ou não rejeito, tá? Então, o alfa, que é o nível de significância, é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que eu estou naquele subespaço, né, naquele subconjunto onde H0 é verdadeira. Dado que μ é igual a μ0, por exemplo, tá? E o beta é a probabilidade do erro do tipo 2, que é a probabilidade de não rejeitar H0, dado que ela é falsa. Ou seja, esse dado aqui, ó, esse dado que é verdadeira e dado que é falsa, me remete aos subconjuntos do espaço paramétrico, tá? Então, esse sob H0 me pertence ao θ 0, tá? E sob H1 me pertence ao complementar, então seria o espaço paramétrico θ menos o espaço H0, onde a hipótese nula é verdadeira, tá? Então, esse condicionamento aqui, ó, remete à situação real, tá? Então, aqui a situação real. Que a gente tinha colocado em vermelho, né? Então, situação real, H0 é verdadeiro ou H0 é falsa. E a primeira parte remete à decisão. E essa primeira parte aqui remete à decisão que eu vou tomar. Tá? Bom, aí vamos supor, então, como que a gente continua, né? Então, aqui, ó, eu tenho a situação, né? Ele está nesse subconjunto do espaço paramétrico ou ele está no complementar daquele subconjunto. A decisão vai ser rejeitar ou não rejeitar. Vamos supor que a gente vai usar uma estatística de teste. Então, para esse teste aqui, ó, H0 μ igual a μ0 contra H1 μ diferente de μ0, a gente poderia considerar a estatística T, né? A gente não vai entrar em muito detalhe aqui, mas vamos supor que eu vou usar a estatística T, que é x barra menos μ dividido por S sobre raiz de M, que sob H0, então o que é o sob H0? É no subconjunto do espaço paramétrico
onde Mi é igual a Mi0, né? Então, nesse subconjuntinho, o Mi é igual a Mi0, tá? Daí, sob H0, a gente tem que essa estatística tem uma distribuição T de Student com N menos 1 graus de liberdade, tá? Por quê, né? Então, por que a gente tem que fazer sob H0? Porque o Mi, ele é um parâmetro, né? Ele é desconhecido. Então, eu preciso fixar ali um subconjunto do espaço paramétrico para que essa estatística aqui não dependa de um parâmetro, tá? Então, dado que a gente vai usar essa estatística e que a gente tem a hipótese nula e a hipótese alternativa, aí a gente vai fixar o alfa, que é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, fixamos, ou fixando o alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que ela é verdadeira, a gente vai encontrar a região crítica, tá? Então, a região crítica é a região de rejeição de H0. Então, se eu quero rejeitar H0, vocês devem ter visto lá em inferência, que nesse caso, a região crítica ela vai ter dois pedaços, né? Então, vai ser dos valores de T, tal que T é menor do que um T crítico, menos, ou T é maior do que um T crítico mais, né? Então, a distribuição T de student aqui, eu acho que vai ficar bem ruim para desenhar, vamos ver se eu consigo. Então, você tem a distribuição dos valores de T, né, da sua estatística, se for menor do que um T crítico, maior do que um T crítico, que é essa regiãozinha aqui, né? Aí você vai rejeitar a hipótese nula. Por que você vai rejeitar? Porque aquilo está além do que você esperaria observar se a H0 fosse verdadeira. Então, fixando H0, claro que a gente fixa H0 porque sob H0 é mais fácil da gente trabalhar, a gente conhece o parâmetro, né? Mas lembrando que isso daqui é sob uma determinada situação, a gente viu que a minha estatística T segue uma distribuição T de student, tá? E aí, se eu observar valores muito extremos dessa T, então eu tenho evidência na amostra para tomar a minha decisão, né, que é rejeitar a hipótese nula. Então, se o meu T observado pertence à região crítica, que é a região de rejeição de H0, e aqui, como eu estou falando de decisão, e decisão eu estava colocando em azul, né? Então aqui eu vou colocar em azul. Se a T observada pertence à região crítica, que é a região de rejeição H0, eu rejeito H0. Rejeito, essa é a minha decisão, tá? Não estou falando que H0 é falsa, não estou falando que eu não consegui provar que a H0 é verdadeira, não estou falhando em dizer que a H0 é verdadeira, eu estou rejeitando a H0. Essa é a minha decisão, tá? Então, eu queria que vocês tivessem isso bem claro, né? Que tem uma diferença entre a situação, que é H0 verdadeiro ou H0 falsa, e a decisão, que é rejeitar ou não rejeitar H0. Como a gente não consegue minimizar os dois erros ao mesmo tempo, o que a gente faz? Então, uma estratégia é fixa a probabilidade do erro do tipo 1 e depois você tenta minimizar a probabilidade do erro do tipo 2, tá? Aí você pode calcular o poder, que é 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2, né? E ver quanto de poder que tem o seu teste, tá? Mas eu acho que é bem importante a gente saber diferenciar essas duas coisas, o que é a situação e o que é a decisão. Então, se eu rejeitei H0, eu não estou falando que ela é falsa. Eu falei que na minha amostra
eu tive evidências para rejeitar aquela hipótese. Mas lembrando que eu ainda posso ter cometido 5% de probabilidade de erro do tipo 1, tá? Então, isso eu achei que, assim, era muito importante falar para vocês, por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui, né? E se ela não tiver? Então, se a estatística observada não tiver, é azul ainda, porque é decisão. Se a estatística não pertence à região crítica, não rejeito H0. Claro, ao nível de significância alfa, né? Então, não rejeito H0. Vocês podem complementar o nível de significância alfa, ou seja, assumindo que a gente pode ainda estar cometendo, né, com 5% de probabilidade o erro do tipo 1, tá? Então, essa daqui, ó, essa distribuição aqui é a distribuição, essa distribuição aqui, ó, ela é a distribuição dos valores possíveis da estatística, né, sob H0. Aí eu observei um valor muito extremo, né? Então, sob H0, eu tinha uma probabilidade muito pequena de observar aquele valor que eu observei na minha amostra. Então, eu tenho bastante evidência para rejeitar, então, para tomar essa decisão de rejeitar H0, tá? E o que é o p-valor, né? O p-valor é a probabilidade de você observar valores tão ou mais extremos do que aquele que você observou. Então, vamos supor, né, que o t observado está aqui, tá? Então, sob a hipótese nula, qual seria a probabilidade de enxergar, de observar aquele t observado? Seria essa daqui. Quando a gente está em teste bilateral, né, que é maior ou menor, ou, na verdade, igual contra diferente, né, que a hipótese alternativa está diferente, então, por definição, o p-valor a gente multiplica por 2 essa probabilidade, tá? Mas é a probabilidade de observar valores tão ou mais extremos do que aquele que eu realmente observei, tá? E se o p-valor for bem pequenininho, eu tenho bastante evidência na amostra para rejeitar a hipótese nula, tá? Por quê? Porque eu observei um valor que seria muito improvável de ser observado sob aquela situação de H0 verdadeira, tá? Se o p-valor for grande, eu não tenho evidência para rejeitar, daí eu não rejeito, tá? Então, se o p-valor for pequeno, geralmente a gente chama de alfa estrela, né? Pequeno, que é o p-valor, e o alfa estrela grande. Grande quanto? Geralmente maior do que 0,05, tá? Então, é isso. Então, daqui para frente, eu queria que vocês sempre concluíssem dessa forma, tá? Então, se o T está na região crítica, eu rejeito H0, essa é a minha conclusão. Se o T não está na região crítica, não está na região de rejeição de H0, eu não rejeito H0. Ah, e por que a gente não fala aceito? Bom, se a gente falar aceito, a gente vai estar assumindo que aquela hipótese nula é uma verdade absoluta, tá? Então, lembra que a gente estava falando que eu não estou falando da situação, mas sim da decisão? Se você falar aceito H0, então o mi é igual, você está falando para mim que mi é igual a mi0. Quando, na verdade, quando o valor da estatística observada não está na região crítica, a gente só não tem evidência para rejeitar, tá? Então, aquele é um valor que seria plausível da minha distribuição. Então, eu observei valores aqui dentro, ó. Olha, observei esse. Ah, tudo bem, não tem evidência para rejeitar, observei esse. Tá bom, eu não tenho evidência para rejeitar. Não tem evidência, não tem evidência, não tem evidência para rejeitar. Quer dizer, a amostra, ela está, de certa forma, concordando com a hipótese nula. Mas se eu testasse uma hipótese um pouquinho distante dela, um pouquinho distante, mas ainda próxima, talvez eu também não iria rejeitar, tá?
Então, a gente sempre vai, a nossa decisão vai ser sempre assim, rejeito ou não rejeito. Tenho evidência para rejeitar, não tenho evidência para rejeitar. Tudo bem?